Livro de Tiago, capítulo de número 1, também no verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas. Nós iremos estudar sobre este assunto neste vídeo, onde fala sobre Tiago e fala sobre as 12 tribos que estão dispersas. Só que no livro de Tiago, onde nós vamos iniciar o nosso estudo, nós temos que entender primeiro o tema central, deste livro. E o tema central desse livro de Tiago é o nascimento, o crescimento e a maturidade espiritual. Aí você para e faz uma pergunta: por que Tiago escreveu essa carta? Qual foi a finalidade da carta de Tiago? Tiago escreve essa carta para poder acertar alguns problemas que estavam acontecendo. E eu vou te citar 9 problemas gravíssimos que estavam acontecendo no meio do povo de Deus e que também acontecem nos dias de hoje. Por isso a carta de Tiago é uma carta muito proveitosa para os tempos em que nós estamos vivendo. Primeiro problema, eles estavam passando por duras provações. Segundo, estavam sendo tentados a pecar. Terceiro, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos. Os ricos humilhavam os crentes. Quarto, alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança em vez de buscar o reino de Deus. Quinto, alguns crentes estavam falhando em viver aquilo que eles pregavam. Sexto, outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Eram cristãos, servos de Deus, mas estavam vivendo de uma forma completamente mundana, igual ao mundo. Sétimo, outros não conseguiam dominar a própria língua, a língua dominava eles. Oito, outros estavam se afastando do Senhor, estavam vivendo longe dos padrões bíblicos, longe de Deus. 9, havia crentes que estavam vivendo em guerra, não contra o diabo, mas em guerra uns contra os outros. E estes são os problemas que nós enfrentamos também nos dias de hoje. E eram os mesmos problemas que eles estavam enfrentando na igreja naquela época de Tiago. E Tiago fala sobre isso. E o verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E eu te faço uma pergunta: verdadeiramente, quem é esse Tiago que a Bíblia nos menciona? Primeiro, nós temos 3 Tiagos na Bíblia. Alguns dizem que é o filho de Zebedeu e outros dizem que é o filho de Alfeu. Porém, esse Tiago não é nenhum dos dois. Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, também não era. Por quê? Porque o Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto no livro de Atos, capítulo 12, no verso 2, ele foi morto à espada. Vamos lá, Atos, capítulo 12, verso 2, olha o que diz a palavra. Atos 12, 2. Vamos começar no verso 1. Porque aquele tempo mandou Herodes, o rei Herodes, porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Para quê? Para os maltratar, fazendo, aí entra o verso 2, que nos revela o que nós estamos aqui estudando, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Então Tiago, irmão de João, também não é, porque ele foi morto no livro de Atos antes de Tiago, antes do livro de Tiago. Ele tinha sido morto aqui em Atos a fio da espada. Amém? Então nós vemos aqui Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu. E Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, que está em Mateus 13, 55. Esta carta não poderia ser do apóstolo Tiago, como nós falamos aqui, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes, aqui em Atos, que nós lemos, antes da carta ser escrita, em Atos 12, 2. Tiago, filho de Alfeu, não exerceu nenhuma influência na igreja, nenhuma influência notória na igreja cristã. Essa carta, portanto, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria. Isso é muito bom a gente saber, muito bom a gente entender. E aqui, ainda no verso 1, diz assim: as 12 tribos
que estão dispersas. Quem são essas 12 tribos, pastor? É um questionamento muito grande. Quem são essas 12 tribos que estão dispersas? Nós temos que entender uma coisa, e vamos terminar falando sobre este assunto. Nós fomos transformados em um povo especial. Nós fomos transformados em um povo especial, mas não em um povo isento ou isento de aflições. Somos um povo separado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, mas não estamos isentos das aflições, das dificuldades. As 12 tribos se referem aqui aos judeus cristãos, capítulo 2, 1, que isso pode comparar, ler na Bíblia, que possivelmente se converteram no Pentecostes e foram dispersos depois do martírio de Estevão. Isso aqui é muito profundo. Atos 8:1 fala sobre isso, 11:19. Por força ou por escolha dos judeus, estavam vivendo completamente dispersos, pelos acontecimentos que estavam acontecendo naquela época. Eles estavam sendo perseguidos. Só que olha que coisa interessante, eles eram crentes, mas viviam dispersos. Eram crentes, porém estavam sendo perseguidos. Eles eram cidadãos do céu, mas viviam dispersos na terra. Eles eram crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eram crentes, serviam a Deus, adoravam a Deus, mas eram pobres. Muitos pregam que o cristão, se ele não for bem sucedido financeiramente, é porque ele está em pecado. Isso é uma mentira, porque aqui na igreja primitiva nós estamos vendo que eles eram crentes e eram perseguidos, e eram crentes e eram pobres, tinham seus bens saqueados. Isso não significa que Deus não era com eles, muito pelo contrário, Deus era com eles, mas estavam passando por este momento, eram pobres, e muitos deles, se você observar na palavra, estavam sendo oprimidos pelos ricos que nem serviam a Deus. Olha que coisa interessante. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que ser crente não é ser livre da dificuldade. Ser crente não é ser rico. Saber que Deus é com você não é porque você tem um carro bom, uma casa própria e não passa por dificuldades. Não, a vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias. Antes é um campo de batalha. Ser crente é estar em um campo de batalha. Nós não fomos poupados dos problemas, nós somos sim poupados dentro dos problemas. E eu finalizo aqui. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa estudar conosco. Até o próximo vídeo, permitido Deus, em nome de Jesus. Um abraço.